paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Exaú Neves e nesta hora, às 10h26 da noite, eu vou gravar aqui uma palavra do Senhor para a nossa meditação. Você que é um ouvinte da palavra de Deus, uma boa noite. Você que já é um ouvinte praticante da palavra de Deus, continue firme na caminhada. Vamos pegar a estratégia sobre família, sobre batalha espiritual, sobre a verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Você que é uma pessoa que está procurando uma direção, você que está procurando vamos dizer assim, um rumo para estas causas, família, nação, você que está pensando no evangelho, quem sabe com dúvidas ou precisando aumentar a sua convicção, essa é uma noite que nós vamos aproveitar, trabalhar sobre esse tema, sobre esta temática, com a bênção de Deus, nós vamos trabalhar nesta noite. Você que nesse instante está entrando na live, a nossa irmã Ana Carolina, a Carol, ali de Araras, entrou também. Vamos nesse instante, se você puder, compartilhar esta live para que os amigos, para que as pessoas possam entender. Então, nós vamos falar sobre família, nação, cristianismo e igreja. Por quê? Porque, se você analisar, está tudo dentro do nosso contexto de vida. Família, nós nascemos em uma, ainda que a pessoa foi rejeitada, abandonada, se tornou órfã, mas de alguma forma ela nasceu de alguém. De alguma forma, um casal se coabitou para que você existisse. Então, ainda que você precisa de uma restauração familiar, conhecer o que é, na verdade, uma origem familiar, mas pelo menos se entenda que de uma forma ou de outra você está envolvida com a família. Aqui também nós vemos a questão da nação. A nossa nação, as pessoas dizem que Deus está no controle das situações, mas na verdade nós olhamos um país onde a glória de Deus tem se afastado assustadoramente. Tem crescido muito os locais de reuniões, mas quando você vai, você vê que não tem qualidade de culto. Então, nós precisamos entender o que é cristianismo e entender também a questão da igreja, porque a igreja está alienada do seu principal compromisso, que é pregar a palavra de Deus. Primeiro, porque você vai hoje na igreja por medo de perder as pessoas, sabendo que quem sai da igreja rebelado ou porque não gostava, um dia a alma dele vai clamar pelo Senhor e ele vai ter que entrar por uma porta ou por outra. Então, os líderes hoje, eles têm medo de perder as pessoas. Então, hoje você vai num culto fora do tempo de política. Já é oportunidade, louvor, louvor, oportunidade, oportunidade e tempo de palavra não que se tem. Então, quer dizer, meu povo padece, diz a palavra do Senhor, meu povo padece porque lhes faltou entendimento, compreensão. A igreja que não prega a palavra não revela a Deus às pessoas e não restaura as pessoas, imagem e semelhança do Senhor. Entrou também aí o irmão Walter Riz, o Vitor, Miguel, o Rafael Oliveira, Deus os abençoe. Então, continuando falando aqui, a irmã Creuza Nunes acabou de entrar, paz, Deus os abençoe. Quando você vai olhando para essa necessidade, então a igreja em si já não tem culto, não estamos nem falando de política, nós estamos falando que as igrejas não têm culto. Hoje as lideranças estão amedrontadas, inseguras de que Deus é que garante os seus rebanhos, então você vai no culto, oportunidade, louvor, e exatamente para ver se segura as pessoas, então a palavra não entra. Então o povo padece porque não conhece a palavra, mas eles estão na igreja porque eles têm oportunidade, ou porque eles têm um cargo, ou porque eles têm uma condição. E é um tempo de restaurar aquele evangelho em que as pessoas vão porque as suas almas estão atrofiadas e eles estão precisando nascer de novo. A proposta do evangelho é nascer de novo, fazer discípulo para o reino dos céus, num poder
que a vontade de Deus começa a ser feita primeiro na terra como no céu. Então, para falar de família, nação, cristianismo e igreja, nessa palavra que será forte e marcante para a sua vida, eu gostaria que você que está na sua casa, ou quem sabe numa gurita de trabalho, e pode, e tem um espaço, abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 94, e nós vamos ler alguns versículos, mas preste bem atenção, porque também, ao mesmo tempo, não é só agora, época de eleição, que ministros estão militando seus candidatos e falando que precisa deles lá, quer dizer, substituindo Jesus por homem, né? Não é só nesse tempo, tá? Época normal já tem essa coisa de oportunidade, louvor, louvor, e não tem palavra. E eu tenho aprendido na minha vida que aquele que não sabe ouvir não é digno de abrir a boca. Os membros de igreja que não sabe ouvir, que é inquieto na hora da palavra e que fica andando ou que não vai na igreja se não tiver oportunidade, já é a prova cabal que essa pessoa não tem nada para oferecer. A irmã Silvia Helena, a paz, irmã, que Jesus abençoe. Irmã Cleusa, a paz, que Jesus abençoe. O irmão Aguinaldo Martins também entrou, que Jesus te abençoe. E nós vamos entrar pela palavra de Deus e você vai ver que esta palavra vai trazer uma revelação para a gente sobre a questão de família, de nação, de cristianismo, que é o nosso tempo, e a igreja. Nesse salmo, ele vai fazer um apelo para a justiça divina. E nesse salmo você pode comparar algumas situações. Qual? Como era o comando de Deus sobre Israel, até quando ele tinha, vamos dizer, sacerdotes, juízes, e tinha ali, vamos dizer, os levitas, e tinha os profetas. E depois você vai vendo a diferença em Israel, depois que eles colocaram o comando da nação na mão de homens. Aí pediram um rei. Depois você vai entendendo que há uma diferença quando Deus governa seu povo estando bem, e o problema que gera para o povo que persegue o povo de Deus. Nós vamos ver aqui. Esse texto fala de um clamor. Esse texto fala de alguém que está indo questionar o Senhor. Ao mesmo tempo, dá um exemplo entre o reinado de Cristo, a diferença entre o reinado de Cristo e o reinado do anticristo. E a Bíblia diz, e eu vou ter que bater nisso, que surgiria falsos Cristo, quer dizer, então, anticristo, pseudo-cristo, falsos profetas, então, conclusão, pessoas que parecem que têm uma sabedoria e a mente de Deus, mas eles estarão voltados à distorção, à militância de prender as pessoas por filosofias parciais, tirando parciais da Bíblia. O falso profeta, ele não vai só distorcer a palavra, mas ele vai trabalhar nesse tempo presente em cima da autoterapia, da autoajuda, que dá até uma ideia de saciedade momentânea, preenche. Por quê? Porque a autoajuda é cheia de conselhos. Mas observe que há muitos conselhos que não induzem a pessoa a buscar a Deus. A pessoa se firma naquele conselho e corre atrás. Enquanto todo o conselho da palavra vai levar a pessoa a uma vida de fidelidade a Deus. O Francisco Lima entrou, que Jesus abençoe, irmão Francisco, em nome de Jesus. Então nós vamos meditar dentro da temática. Aqui, o versículo 1 do Salmo 94 diz assim: ó Eterno, Senhor da vindicação, Deus vingador, manifesta-te. Primeiro, ele começa dizendo: o Senhor é eterno, imutável. O Senhor é soberano. Ele dá reconhecimento do Senhor como criador, provedor, sustentador, como aquele que está no controle e que vai dar o desfecho de todas as coisas. Senhor da vindicação, aquele que tem o direito tanto de cobrar de quem não quis receber e tanto de julgar quem recebeu e usou o que recebeu do Senhor de maneira errônea, distorcida ou foi infiel. Aqui ele fala Deus vingador, porque na hora da nossa batalha de aperto, dá-se a ideia que Deus não está presente, que Cristo não está presente. Por quê? Porque nós estamos vendo muitas horas que os apertos são
enormes, gravíssimos. O Marcelo Romero entrou, que Jesus te abençoe. E ele fala, manifesta-te. Então ele começa a clamar por manifestação. Qual é a família hoje que não precisa de manifestação? Ainda que esteja em plena comunhão, ainda que esteja com a finança em ordem, ainda que esteja tudo bem, mas para andar neste mundo tenebroso de assalto, de incidente, de acidente, de gente imprudente, já precisa-se de Deus ali presente. A nação nossa, olha o estado da nossa nação, como está sucateada. E agora nós estamos vendo mais um tempo que o pai da mentira está manifestada na boca de políticos e de cristãos evangélicos, cristãos não, e evangélicos militantes da política, porque a maior parte desses homens que está aí, nós já vimos eles governar. Não fizeram, não fazem e não dão conta. Mentem, não tem o que você crê, só cai nessa. Aí tem o evangélico militante, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí quando aparecem os podres da pessoa, porque ele fez manipulando, usando laranja, mas não se provou. Entenda que é o seguinte, quando se corrompe o ser humano, ele tem o poder, ele está dominado pelo maligno, ele toma a decisão e defende suas teses e não se preocupa nem com Deus. Ainda que veja o estado geral da nação, ele prefere optar pelo maligno, dizendo, mas fulano é meu candidato, porque entre tudo e entre todos, então não seria melhor nós termos o senso de anular, não é deixar branco, é anular. Já que nós olhando para a maior parte dos candidatos, olha fulano de tal, olha todos os que governaram uma cidade, um estado. Mas nós estamos falando do cristianismo. O que é cristianismo? Pequenos Cristo, pessoas que representam Jesus por palavras e por obras. Então aí entra ministérios sem palavras. Ministérios que estão moldados naquilo que eu te falei. Oportunidades e louvores. E a palavra nós vamos, ou que se a palavra passar, os membros tenham a ousadia, o desrespeito e levantar e sair, mesmo que tenha fundamento, porque seus problemas da vida, seus apertos e seus horários exige. Eu já tive igreja pregando, do pastor falar, pastor, sei que é pouco tempo, mas o povo tem seus compromissos. Conclusão, a própria igreja está aceitando um povo descompromissado. Então a igreja não é lugar para quem é convencido do pecado e da justiça e do juízo. Então não seria um lugar para quem realmente entregou a vida e nasceu de novo. Então a própria igreja está dando lugar a militantes. A própria igreja está dando espaço. O diabo já é membro de um monte de igreja. Antigamente, Satanás era confrontado nas igrejas. Hoje ele aparelha e vira membro, de boa, na tora. A liderança deixa. A liderança deixa. E assim como Apocalipse nas cartas chama os ministros de o anjo da igreja, tem que ver que tipo de anjo nós somos, porque tudo que fizermos será julgado na nossa vida. Então, gostaria que você entendesse a respeito do cristianismo, que ser cristão é não mudar de entregar a vida, ser regenerado, vivificado, transformado, não negar a fé e não aceitar mudança de preceitos. Igreja de cristão é igreja que não muda seus preceitos. O restante aceita. O restante são comunidades que se reuniram filosoficamente ou na autoajuda. O fundamento da igreja é contexto da palavra de Deus, e é interessante que você vê que uma das ideias do anticristo é mudar leis de Deus por leis e desejos de homens. Se você olhar o que Daniel revelou, em Daniel 7:25, ele revela isso, que uma das ideias do anticristo, e a Bíblia diz que muitos se fariam anticristo,
era mudar leis, as leis de Deus por leis de homens e desejos de homens. Agora, nós estamos vendo crentes aí fazendo grandes propagandas de partidos que mais exaltou, por exemplo, a ideia de minorias. Mas quem era minorias? Podia entrar nas nossas igrejas e dar beijaço, podia se agarrar e afrontar, e se nós pregássemos, fazia boletim por o quê? Por homofobia, por xenofobia, por isso, por aquilo outro. E nós, cristãos, sendo oprimidos e cristãos sabendo que certos lados não estão podres, comprometidos, vamos dizer, politicamente, eles estão tomando as suas atitudes. Então, eles estão contra Deus, contra a família, contra a nação e contra a igreja. Não eram esses mesmos homens que fizeram arroxo contra a igreja antes mesmo de ter leis aprovadas? Não são esses que estão aí? Candidato que foi governo de São Paulo, o que fez pela igreja do Senhor? Cuidávamos das estradas, irmão, cuidava nada. Pega agora o candidato do atual que está lá, o atual que está lá, tendo seu ministro que agora é candidato. Eu vou falar rapidinho, nós vamos só se ater ao texto: família, nação, cristianismo e igreja. Deu 40 centavos por litro de combustível para os caminhoneiros. Falaram que era obrigatório, a maior parte dos estados e postos aqui, inclusive no interior, não repassaram. Talvez nós corremos o risco, de novo, de outra greve após o feriado de 7 de setembro, e não vou ser igual certos pastores aí, famosos, dizendo que os homens estão errados. Chamaram eles de coisa, porque tem homens aí na televisão falando besteira, falando de uma vida que ele não conhece, porque hoje tudo é top e qualquer igreja que ele vai, ele embolsa alguns R$1.000, enquanto o salário mínimo está menos de 1.000 ainda. Então, o versículo 2 do Salmo 94 está dizendo assim: levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbos o que merece. Como uma igreja oraria isso hoje? Senhor, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendeu, nós estamos no arroxo, mas, Senhor, nós somos teu servo. Entra com uma providência. Levanta Jesus como cabeça da igreja, como juiz da terra, aquele que julga todo e julga a nossa causa. É por isso que nós te temos como advogado. Como nós oraremos desta forma, tendo uma igreja dividida, militando por bandeira vermelha e comunista, por bandeirinha amarela e azul, que os comparsas andam ou em seitas ocultas, ou são amigos às ocultas do mesmo projeto, defendendo, vamos dizer, entre aspas, a paz mundial, sendo iluminados por natureza. Como orar? Senhor, seja feita a sua vontade primeiro na terra como no céu. Se quando temos o poder na mão, exemplo, agora o voto, entregamos a família, a nação e a igreja na mão desses filhos das trevas, pastor, são os únicos candidatos que tem. Anulemos todos, que nenhum deles vai prestar, então. Ou pegamos opções novas. Tenhamos sabedoria, porque é a tua família que fica desempregada. É teus filhos que pedem alguma coisa e você está no aperto. É você que não quer ir na igreja quando a igreja pede para devolver o que é de Deus e você não tem, aí depois você, em vez de analisar os seus erros, fica, só prega dinheiro na igreja. É de Deus. Tem que devolver. Eu tenho que ensinar. Então você está tendo a chance. Então você tem que entender que todo militante daquilo que está provado em erro, cadeieiro ou não cadeieiro, está em processo, esses camaradas são prejuízos para a tua família, para a nação, para o cristianismo e para a igreja. Para a igreja. Tem um episódio, eu ia falar, é melhor que eu não fale, de um episódio muito sério de um ex-presidente. Primeiro, quem tem coragem de votar contra um partido que o seu líder e os seus candidatos é contra Israel, sabendo que eles têm projetos de lei contra a igreja,
não deve ser tido como membro do corpo do Senhor. Não pode. E nós estamos chegando a uma eleição. A Solange Pereira entrou, a Lu Conegrian entrou, a Mel Soares entrou, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. A Luana Figueiredo entrou, a paz a Luana e a família, são meus amigões lá de Rio Claro, que Jesus os abençoe nesta tarde, nesta noite. É o cansaço. Aqui no versículo 3 do Salmo 94, olha o que o salmista está escrevendo. Até quando, ó Eterno, até quando os ímpios triunfarão? Pergunta isso para esses ministros, que divórcio está normal na igreja dele. Até quando a impiedade vai entrar? Então o diabo já é membro de muitos ministérios, porque não exorta e quando acontece o fato não entra se opondo. Deus sabe, Deus conhece, tudo é permissão de Deus. Limpa essa baba da serpente, varão. Limpa, varoa. Não é, não. É falta de autoridade na terra. A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra. A igreja que tem justos no governo dos dons espirituais, em outra linguagem, levados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, vocacionados pelo Espírito, não passa uma pachorra dessa. Não passa por uma lentidão dessa. A Rosimeire Rodrigues entrou, que a paz do Eterno esteja contigo. E aquele questiona, até quando é eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Os militantes de políticas de esquerda no Brasil, inclusive falsos ministros, nunca vão falar isso. Por quê? Porque os dinheiros que são roubados dos cofres públicos sustentam os movimentos militantes que eles pertencem. MST, entendeu? Pastores de esquerda, que diz que está na defesa. Eu vou falar algo aqui muito sério para você. Você já viu o ex-presidente Lula no altar de igreja? Você já viu, mas você já viu, na época da doença da mulher dele, ele levar algum pastor para olhar ou levar para a mulher dele? Na doença dele do câncer, você viu ele tirando foto com pastores em oração? Não. Ele sempre procura o espiritismo, o ocultismo. Isso é uma afronta à minha religião. Estou querendo te dizer que ele não representa cristão. Ele tem a fé dele. E eu não tenho nada contra a fé dele. Ele faz o que quer. Mas eu tenho que te dar exemplo. Alguém viu ele? Aí, quando, antes, em vida, nenhum líder religioso foi lá orar, mas anunciou que fulano de tal, o grande curandeiro, ia lá, tal, tudo bem. Mas depois da morte, por discursos políticos e para sustentar os seus desvios de caráter religioso, para ostentar a perca da imagem da semelhança de Cristo, apareceu lá pastores de esquerdas, padres de esquerdas. No mesmo palco, estavam lá fazendo culto ecumênico, pastores de esquerda, ocultistas e padres. Nós não fazemos culto ecumênico, nós não fazemos show. Nosso culto é definido. O nosso culto, nós só cultuamos a Jesus Cristo. E no nome de Jesus nós chegamos ao Deus Pai, a qual o ressurreto Jesus está à direita. E aqui na terra, o Espírito que nos governa não nos possui, não incorpora em nós. Ele nos faz discípulo, convencendo, dando sabedoria, entendimento e coração moldado, senhores. O Espírito Santo não incorpora ninguém, não. O Espírito Santo não possui ninguém. Ele faz discípulos em Cristo. Esta é uma coisa que precisa ser dito. E aqui diz, até quando é eterno? Até quando o ímpio triunfará? A igreja que acoita o pecado e que vai dando linha e sem saber das coisas vai apoiando, nunca vai poder fazer esse tipo de oração. Até quando é eterno? É a igreja dos provados, que acredita que tudo que acontece é permissão, é por causa da obra, é por causa do amor. Vê primeiro os princípios. Vê primeiro, porque meu povo padece porque eles faltam entendimento, falta compreensão, falta culto racional.
E aí, é aquilo que eu te falei, a igreja não perde só tempo agora em tempo de política, trabalhando por detrás. Na verdade, a maior parte dos cultos é oportunidade, louvor, e na hora da palavra, um fica quieto, outros levantam, vão embora, e a igreja que não tem tempo para a palavra é a igreja de desentendidos. Eu acho interessante isso. Pastor Valmir, a paz. Deus nos abençoe. Sueli Melo, Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus Cristo. Versículo 4, aqui do livro de Salmo. Proferem palavras de afronta. Todos esses malfeitores cheios de arrogância e empate. Ele pergunta, até quando vai, ó Eterno, prevalecer o ímpio? Proferem palavras de afronta. Ex-presidentes presos, condenados. Objetor da família. No seu governo, era toda hora um determinado militante antifamília, em toda hora, em todo tipo de canal, e se opondo a pastores e etc. Palavras de afronta. Como eu disse, iam dentro das igrejas fazer beijaço para afrontar pregadores e membros que estavam lá sérios, crendo no Deus eterno e na família. E agora a gente olha, pastores se dizendo de esquerda, membros defendendo bandeira, não salde com a paz. A Bíblia fala que tem alguma coisa contra seu irmão, vai ter com ele. Já exortamos o perigo de esquerda. Se não, leva 2 ou 3. Uma live tem um monte de vocês de testemunha. E outros, a Bíblia fala que, vendo que é irreconciliável, quer dizer, se vendeu ao diabo, trate como publicano e cobrador de impostos. Quando você faz uma publicação revelando coisas, que daí vem um monte se opondo, né? Principalmente no nome de cristão se dizendo cabeça aberta, ele está dizendo assim, eu não adoro um só Senhor, eu sou misto, eu não mereço ser agraciado por Jesus. O que é pecado? Vou explicar para você. Pecado não consertado. Uma das traduções para a palavra pecado é ermatia de ermatano, quer dizer, aberração da verdade. O que é uma aberração? A vaca que nasceu com o olho no nariz, o nariz no dente, o dente nas tetas, as tetas nas patas e as patas no rabo. Conclusão, uma coisa que não vive. Então, quem distorce princípios da palavra está ostentando status diante dos homens. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos, os homens levantariam líderes, liderança conforme as suas concupiscências. Líderes que não confrontariam as suas deformidades. Então, esse tipo de pessoa, quando ela está decidida a viver o contrário da verdade, ela está dizendo, não me importo com Cristo. Em Hebreus fala que aquele que retrocede está crucificando a Cristo de novo para si mesmo. É como se agora a pessoa estivesse pegando e falando assim, eu estou distorcendo os fundamentos da verdade. Vendo o erro, eu aprovo homens anticristãos. Homens que lutam contra a tua casa, contra teu povo. Eu não estou nem aí com a família tradicional. O Senhor fez a família de um jeito, mas nós e nosso partido achamos que é de outro. É como se pegasse Cristo e falasse assim, eu vou te dar a glória que tu mereces. E enfiasse uma coroa de espinho de novo na cabeça dele. Nós temos que entender que tem muita gente crucificando Cristo para si mesmo com as suas atitudes. Então, as pessoas estão confundindo, como disse o pastor MacArthur, justiça social com cristianismo. A justiça social da igreja nós vemos nas obras missionárias de Paulo. Paulo, para não receber oferta momentânea de igreja degradada como Coríntios, aceitou a ajuda dos pobres macedônios, de outros. Nós nos ajudamos. Em nome de justiça social, mas fulano de tal fez 73 mil casas. E os bilhões que ele desviou? Dava para construir mais quantas milhões de casas? Era para todo mundo ter casa. Mas, irmão, aqui não existe casa popular no Brasil. Senhores, vocês que pegaram aí casa popular, não existe casa popular. Pastor, a prestação é baixa, mas você vai pagar quantos anos? Vê o espaço, literalmente, se vale. Vê se casa popular, no caso de prédio, se valoriza como as outras. Você tem que entender isso. Antigamente era 30 anos. O tanto da aposentadoria se pagava uma casa. E as pessoas estão pensando que isso são benefícios ou devolução de alguma coisa. Aí no meio eles pegam alguns que não tinham recurso nenhum e põem para o meio e as pessoas se tornam militantes de uma mentira. Irmão, é como acreditar em carro popular no Brasil. Carro popular vale 40 mil, irmãos. Carro 1.000, que nos primeiros dias ele anda.
com 3, ele não sobe em terceira numa subida. E que quando começa a quebrar, não para nunca mais, porque não tem força nem resistência. Ô, irmãos, em nome de Jesus, pensa na tua família, pensa no cristianismo, na igreja, pensa na nação, como nós vamos pregar o evangelho de um Cristo transformador, militando para satanistas, entregando a nação na mão deles. Eu repito, esses homens que governaram São Paulo, outros estados, esses homens que já foram vereador na nossa cidade, vou te contar aqui de Limeira, vou te contar algo aqui de Limeira. Aqui em Limeira foi caçado um no passado. A família andou em rede nacional em Camburão da Rota. Da Rota. Boa, gente. Sabe o que aconteceu? Tem vídeo na internet vazando, o pai tentando manter o clã, ensinando um filho que não sabe nem falar. Então, o que entende de político? O pai falando, você vai ser meu fantoche. Você entra e eu é que dou as ordens. Ego. Tipo assim, vamos continuar dominando esses trouxas que acreditam na gente. Na época eu lembro que uma carcaça assim que se fazia de resto de ferro, que não ficava R$400 numa serralheria comum, as que foram colocadas na cidade custou 14 mil cada uma. Segundo fontes de jornais aí. Sabe o que eu acho mais interessante? É que a mulher que foi forte na cidade, que teve lugar da cidade no seu governo, que desviou recursos, a própria cidade, com a ajuda de crente, colocaram ela no poder executivo da cidade. Nem bem saiu da rota, está eleita vereadora. Dá para entender o que tem na mente um crente que diz que vai ter visão de águia e autoridade de Deus, e a Bíblia fala, Efésios 4:27, não dê território ao diabo. Pois bem, ele cata toda eleição e leva o maligno no altar da igreja e apresenta para o povo. Ou sai com a camiseta, ou fica no Face, no WhatsApp, militando para pessoas que já está provado que ele não é digno do nosso apoio, porque senão ele vai continuar achando que está certo e Deus não pode quebrar esse vaso e fazer dele um vaso novo, porque a sua igreja, os que se dizem cristão, dá legalidade para o diabo operar através dele. Versículo 5, e ali eu vou ler 2 versículos chaves depois. Esmagam teu povo, Senhor, e oprime a tua herança. Todos os evangélicos estão profetizando, como os ministros grandes, inclusive da televisão. Receba, receba, receba. Ah, tem muitos testemunhos lá, mas são todos? É unanimidade? Não. Então Deus não é governo unânime. Deus não é governo unânime. Quando não acontece o que eles falam, que você fez voto, eles vão falar o quê? Foi sua falta de fé. Mas e quando vem o desemprego, os problemas que eles apresentaram, essa corja suja, e disse que era o candidato do povo e que tinha o apoio dele, que como homem de Deus ele estava profetizando, e aquele político foi uma desgraça. Por que ele não dá a cara a bater? Tem que entender que nós estamos ouvindo muita gente amoral. Nós estamos vendo muita gente imoral, falando besteira, atuando como se fosse sem ser. Então, aqui agora ele fala, esmagam teu povo. Olha, irmão, olha a situação dos irmãos. Olha para os seus irmãos da fé agora. Vê se o que era o governo de São Paulo, vê esses senadores que estavam em São Paulo, chegou lá, tudo ficou vendido. Irmão, os políticos que estão lá em Brasília, por exemplo, nenhum trabalhou. Teve impeachment, teve isso, teve aquilo outro. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, dos senadores e sou responsável do que vou falar, do Partido dos Trabalhadores. Vou dar 2 exemplos, Gleice e Lindenberg. Irmão, você vê aqueles homens lá fazendo projeto de lei para pobre, etc., ou só militando por presidiário do partido? O que eles estão fazendo de projeto? Lutando com o quê? O que eles estão conseguindo aprovar lá no Senado? E se eles são senadores, eles estão andando com dinheiro de quem? Oi, irmãos, entenda que quando entrar lá vão continuar defendendo, só interesses deles, não estão nem aí com ninguém. Bom, vamos fazer 500 mil casas aqui, com superfaturamento, como se estivesse construindo 5 milhões de casas. Isso é o projeto.
E eu fico assim doido com essas coisas. Por quê? Porque nós estamos vendo um tempo chegando para o fim e as pessoas acreditando em melhora, e até poderia ter uma leve melhora, mas dando território ao diabo, entregando na mão daqueles que já estiveram e são inimigos declarados da família, do cristianismo, da igreja e da nação. Como ter uma bênção? Ah, pastor, mas o justo viverá da fé. Mas a fé não quer dizer também fidelidade, princípio. Em nome da fé, você vai perder o discernimento de espírito. Em nome da fé, então, quer dizer que em vez de expulsar os demônios, você vai dar um lugar ao diabo. Você tem agora a oportunidade de expulsar os demônios. Anulando ou arriscando coisa nova. Agora, mais do mesmo é para evangélico, pessoa evangelizada, mas infiel a Deus e a si mesmo. É para evangélico, infiel à família, à nação, ao cristianismo, que não pensa nos seus netos, nem no estrago que está aí. Agora, deixa eu te contar uma história. Estão falando de receber venezuelanos. Tudo bem. Se fosse para cada um de nós dar um prato de comida, tudo bem. Agora vai, ó a lavagem de dinheiro. Fazer uma bolsa de auxílio, e já estavam pensando em fazer um projeto de casa para eles. O povo se revoltou. Brasileiro que é brasileiro não tem essa atenção. Por quê? Ele sempre precisa de uma maneira de superfaturar e desviar as coisas. E eu assumo o que eu estou falando. Irmãos, não é amor. Se eles não amam a gente eles complicou e ferrou. Eles precisam de motivo para ter abertura, para continuar. E eu vou votar em quem? Nesses? Tem que receber mesmo. Irmão, se eles tivessem atendido, então, esse movimento que mete facão nas pessoas aí, o sem terra, que invade o que é dos outros, se eles já tivessem acabado com isso, não estou dizendo de violência, dado casa para todas, vamos chegar lá no movimento de todos os estados, tem 5 mil aqui, 10 mil aqui, resolveu, acabou, não se levanta mais, não. Tem pessoas lá que tem uma casa em cada cidade por onde eles passaram no nome de outros, do parente, mas é tudo dele. Eu conheço. Você está entendendo? Então, como nós vamos falar? Como nós vamos falar de benefício se temos aqui movimentos invadindo o que é dos outros porque nunca resolveu? Não, agora nós temos que acolher, quer dizer, o outro lá virou ditador, é comparsa de partidos brasileiros, assume a riqueza de lá e manda de lá para explodir uma crise maior aqui. E aí, assim, todo mundo se escraviza. Você não está entendendo que o forjar de lá para cá é a maneira de ver se a gente entrega a nossa nação de vez, dizendo que em nome da colhedura a gente perdeu a visão, não superfaturou mesmo, tem que dar mesmo, tem que dar para minha filha, tem que dar para os meus filhos, terra, tem que dar casa para eles. Está dizendo que não vai ter dinheiro no futuro nem para pagar INSS e continua cobrando INSS de você que tem carteira registrada e dizendo para você, no futuro você vai passar fome, não vai se aposentar, vai morrer. E você vai entregar a sua família, a nação, o cristianismo e a igreja na mão desse tipo de pessoa que está a serviço do diabo e falando com a boca o que eles têm para o futuro. Porque você só conhece o diabo como o pai da mentira. Mas você pode ver que muitas das mentiras, por ordem de Deus, ele revela. Ele revela e prova que o povo cai porque não tem discernimento. É tipo o crente que fala que não se liberta de cigarro. Está na caixinha, vai te dar câncer, impotência, vai te matar. Mais de 4.700 substâncias tóxicas, fora coisas que viciam fisicamente e psicologicamente. A pessoa vai. Você está achando que era plano do diabo que nas caixas tivesse lá os rombos orgânicos, nas caixas de cigarro mostrando o que ia acontecer? Não, irmão. Foi Deus que determinou no céu, porque Deus não suporta mais as pessoas pagarem, ter direito e na hora de dar um tratamento para ele, primeiro que o pecado de matar o órgão é deles. Segundo, os dias que poderia ser de melhor qualidade, não tem recurso. Negam-lhe o recurso. Olha o que é plano médico no Brasil. Caro. E que solução definitiva tem na hora do vamos ver? Esse exame você paga por fora, esse você paga por fora, esse você paga...
Acabou, irmão. Nós estamos num mundo roubado, de ladrões. Nós estamos num mundo de mentirosos. Nós estamos num mundo em que lideranças cristãs estão se entregando à mentira, militando a favor desses que já foram. Não é governo de um dia, não é governo de dois. Nós estamos falando de homens que nunca prestaram. Nós estamos falando de homens que não fizeram história dignas. Nós estamos falando de homens que teve a oportunidade de trazer a glória de Deus para a nação e começar a usar as minorias para afrontar até dentro dos nossos templos, sem fazer nada contra eles. Mas contra nós, prega homofobia isso. Pregou, é xenofobia isso. Foi cortado por causa disso. Nós chegamos a um ponto que tem igreja que corta quem prega a verdade, então vai se esperar o quê do mundo? Não é verdade? Então, terminando esta missiva, eu quero ler com você o Salmo 94, o versículo 19 e o versículo 20. O 19 diz: quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Quem te consola das frustrações, das percas, dos danos, é o Espírito Santo. Quem está te dando a oportunidade de vida? Jesus Cristo. Quem está te dando a oportunidade de pensar melhor sobre família, nação, cristianismo e igreja? Jesus Cristo. Milita por satanistas e depois você não tem direito de chorar. E crente é chorão. Quando está na prova, a casa caindo, sabe o que eles vêm fazer? Estou aguentando mais. Deus prometeu e Deus não cumpriu, Deus dá chance. Não usa. Deus dá oportunidade. Prefere agir como ignorante, como cego, como surdo, como mudo. Parece que não respira o mesmo oxigênio dos mortais. E o versículo 20 do Salmo 94 diz: será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? Olha aí. Salmo 94, 20, o salmista questiona: será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? Um trono que pratica injustiça em nome da lei? Lei contra a igreja. Tem lei lá para proibir a igreja de arrecadar dízimo. Como não conseguiu proibir, então vamos fazer uma, porque todos os trabalhadores da igreja que dizima está dizimando porque já paga imposto, porque trabalha, mas vamos cobrar de novo da igreja. Políticos ladrões, irmão. Se rouba até Cristo. Você está militando por pessoas que não quer roubar o teu Senhor. É um Judas Iscariote. Você está achando que ele olha para você como? A Bíblia fala que no final dos tempos os homens fariam de vós negócios. Aí ministros militando por partido, por ganho particular. Nós estamos num ponto que, em campanha de cidades, e Limeira é um mau exemplo para isso, filho de ministro se saiu candidato. Olha o que o ministro falou. E não tem mais outro candidato aqui dentro. Quem tentar se candidatar, e tinha lá pessoas candidatos mais antigos do que o filho. Isso é rebelião e vai ser disciplinado. Dá para crer? Ditador. Meus filhos é herdeiro do ministério, meus filhos é que ministra aqui e meus filhos é candidato aqui. Aqui é a igreja da família e não de Cristo. Está entendendo? Líder. A Bíblia pede para ser submisso aos seus senhores, desde que seus senhores não estejam acima de Deus, usurpando seus direitos. Fora disso, a Bíblia fala que se faltar pastores, em Jeremias, o próprio Senhor apacentaria. Agora eu quero colocar algo para você que é membro da igreja, que já se afastou de alguma, que os líderes por orgulho não te procuraram. Eu não vou atrás de crente velho, eu não vou atrás, sabe o caminho. Ah, já cansei, larga lá, Deus sabe. Não, foi Deus que passou o vento e tirou para ficar o santo. Santo, sei. Jesus diz o contrário. Eu vim para os doentes. Jesus diz que a casa dele é cheia de problemas. Já os ministros dizem o contrário. Os falsos ministros. Então, se eles não te visitaram e hoje você conseguiu se levantar e está participando de uma igreja, é porque o próprio Jesus foi teu pastor quando os outros
negaram a tua existência. Então, fique feliz pelo que você passou lá atrás, porque você foi livre de um falso ministro. E outra coisa que é bom deixar bem claro. Ele questiona aqui no Salmo 94:20. Por acaso, Senhor, um governo corrupto vai conseguir fazer aliança com o Senhor? Com Deus, não. Porque Deus é balança justa. Porque as igrejas e os cristãos estão fazendo aliança com essas porcarias desses políticos que já governaram e foram o que foram. Senhores, eu ouvi um absurdo. Que para reconstruir o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que nem pronto está, foi gasto 75 milhões. Agora, para esse Museu Nacional aí, estão falando, e o Temer hoje apareceu nesse dia 5/9, na televisão, se reunindo, diz que é para fazer com os bancos privados, mas precisa de um fundo de 10 milhões, 75 milhões, não foi 7 milhões de um, não, foi 75. Agora disse algo de 10 e alguma coisa. Ah, mas é de banco. Mas o banco tira de quem? Por permissão de governo. Imposto de tudo. Você paga imposto para o governo e no banco está cheio de impostos, de coisinhas do banco que você nem sabe as siglas. Irmãos, e tanto é que são incêndios que se entende que é provocado. Porque estava lá funcionando há anos sem autorização de corporações dignas como o bombeiro. Então, quer dizer, eles já esperam. É a teoria do caos. Causa um caos que você consegue tirar o benefício por detrás. Você fala que você quer fazer, mas aí surgiu um problema no caminho. E nós temos que preservar a origem. O que adianta preservar um museu se não preserva, dizendo que está preservando a história e matando o povo? Matando o povo e diz que está semeando na cultura. Que cultura tem seu filho na escola? Se bobeasse, tinha entrado a revestinha lá, da ideologia de gênero. Em muitos lugares chegou a chegar. Em bibliotecas públicas chegaram. Só não continuou o uso. Essa é uma verdade. 7:25 de Daniel, eu repito, fala que as ideias do anticristo é mudar a lei de Deus por lei de homens e desejo de homens. Então, toma cuidado com a sua militância. E quando ele fala no versículo 20, Salmo 94, será que o Senhor faria aliança com um governo corrupto? O Senhor revela na sua palavra que dois não andam juntos se não estiver de comum acordo. Jesus vem e fala no livro de João, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 8:31 de João diz assim, se vós cumprirdes meus mandamentos, sereis meus discípulos. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são nem discípulos do Senhor, militaram nos seus governos contra o Senhor, zombaram da igreja. Irmãos, o que o Haddad fechou de igreja em São Paulo, no governo dele de prefeitura, vai pegando as brechas de tudo que está errado e vai fechando. É que você não morou em São Paulo. Você vai colocar um homem desse para presidente do Brasil? Só esses militantes desinformados do interior, porque crente lá de dentro que conheceu o prefeito Haddad, vê se ele é unanimidade para presidente lá. Em São Paulo, nem o Lula era. Contra a família, contra a nação, contra o cristianismo, contra a igreja. Alckmin, no altar das igrejas aí agora. Foi crente quando? Frequentava culto, quase 20 anos de governo, você viu ele membro de alguma casa de Deus? O que é que ele fez em benefício ao povo de Deus? E eu repito o que eu repeti no outro áudio. Alckmin, quando o povo ia protestar, colocava polícia militar contra a polícia civil contra a polícia militar. Está entendendo? Homens
que não pode se permanecer desse tipo de partidos lá no meio. Vai trazer quem? Pessoal do Boulos, líder de MST, a presidente do Brasil, que afronta a família com mentiras. Está entendendo? Dizem que tem que acabar com o machismo. Mas você observou que está aumentando aí, fulana de tal feminista. Quer dizer que pode ser feminista e não pode ser machista? Na verdade, Deus está na vida do homem e da mulher. Deus não está na vida do machista nem da feminista. É dois seres do diabo que estão aí para criar anarquia, desordem social. Você está entendendo? Deus não está na vida de machista nem de feminista. Deus está na vida de quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo, o homem é cabeça, a mulher é adjutora, tem equilíbrio e andam juntos. Deus não está no restante. Agora é o pior. Tem aí movimento feminista cristã. Dá para crer? Estou querendo um negócio de uma barbárie dessa. Nós temos que entender que é um tempo. A Bíblia fala que é tempo que se comece o julgamento e comece pela casa de Deus para que se revele quem é de Deus e quem não é. Então, por esse texto, você guarda. Deus não faz aliança com o governo corrupto. Esses evangélicos que estão militando e apresentando candidatos, que está com a ficha suja, que já está com o nome na justiça, já é suspeito de outras coisas investigadas, em nome de coisa que eles acham que fez, eles não devem ser respeitados nem como seu irmão da fé, porque ele não pratica a mesma fé. Ele está apoiando pessoas que vão entrar lá, escarnecer da família, do cristianismo, da igreja e da nação. Você vai deixar o diabo ser Deus desse século na sua vida, sendo que você diz que o teu cabeça é Cristo? Nós não podemos impedir Satanás de atuar nas regiões celestes, mas nós podemos impedir ele de atuar na nossa vida, na nossa família e no nosso espaço. Por quê? Até na igreja, quando chega outras pessoas que não têm nada a ver conosco, mas que se submetem a Deus, se está endemoniado, não é a autoridade que Deus dá para nós, que não somos possessos, repreender? Então nós temos um poder, nós temos uma autoridade, nós temos uma. E lembra-se disso, o projeto do anticristo é muito se fazerem anticristo. Veja bem, lembra disso. Beijar-se dentro da igreja, homem com homem, mulher com mulher, para afrontar a igreja e pregadores, para ver se alguém relava a mão para trazer a lei contra. Então você está vendo pessoas aí falando assim, ó, se eu entrar, eu não estou nem aí com você que é pai de família, eu não estou nem aí com a igreja e com a nação. Eu vou trabalhar com a minoria, sendo que um governo deveria ser de todo. O que quer dizer minoria? Todo grupinho. Tem o grupo da maconha, tem políticos lá militando para a liberação de drogas. Tem políticos lá militando para o assassinato, reclamando do Jair Bolsonaro liberar arma para quem tem ficha limpa, arma registrada, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Não significa que vai ter essa matança que falaram, não. Mas são a favor do aborto. Aborto não é assassinato? E aí, senhores? E aí? Que lógica tem o cristão, seja ministro ou membro, que se acha cristão, que apoia esses aí, que já são o que são. São vários anos que foram do governo e a mesma porcaria. Desvio, suspeita de corrupção, filhos enriquecendo estrondosamente, e quando vai questionar de onde veio isso? Meus filhos são um fenômeno. Eu garanto que meus filhos são um fenômeno. E eu pensei que o fenômeno fosse o menino do futebol, que no trabalho até o osso para fora da perna saiu. Trabalhando. No esporte. Vamos orar, que Deus tenha misericórdia da nação, porque a tua família não está salva se você der território ao diabo. A nação não está salva. Nessa geração de igreja que todo mundo só corre na igreja para buscar a bênção e a vitória e não tem força para levar um ímpio na igreja,
Você pode ver, você mesmo que está me vendo aí, quantos ímpios você leva? Pessoas que não conhecem a palavra por ano na igreja. Por quê? Eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou numa campanha, eu não estou conseguindo ir. A Bíblia fala, alerta, o mundo em 4 sementes. A semente que caiu pelo caminho, a semente que caiu entre as rochas e a igreja. A terceira semente, os problemas da vida e a sedução da riqueza cegaram-lhe, impediram-lhe de nascer de novo, ser revestido e ser um divulgador do evangelho. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor venha se compadecer de nós. Que o Senhor, e marca, Salmo 94:20, Deus não faz aliança com o governo corrupto. E esses que estão lá já são ficha sujíssima. Descarta todos. Descarta todos. Lembra que já estão te roubando no tempo presente no futuro. Como? Descontando INSS, falando que lá na frente não vai dar para pagar ninguém. Agora, como é que pode o Rio de Janeiro não ter dinheiro para nada, sendo que qualquer político que é preso lá é porque desviou bilhões? Eu vou repetir algo que eu falei num vídeo ontem. Como é que pode, de Limeira a Ribeirão Preto, ter só 200 quilômetros e eu pagar 5 pedágios? A propaganda do Dória está falando que o PSDB esse tempo inteiro cuidou das estradas, privatizou. Não se engane, senhores. Não se engane. Não se engane. É você que está indo no mercado hoje. E no governo de São Paulo, do Alckmin, foi o pior. Ele lançou um projeto chamado Nota Fiscal Paulista. Sabe por que o custo de vida aqui em São Paulo é alto? Apesar de ser o maior estado de países da América Latina, ou São Paulo ser a maior porque é alto, que esse projeto foi satânico, Nota Fiscal Paulista. Quando você dá o seu CPF lá, é porque ele está sabendo do seu consumo. Então, supondo que você ganha salário mínimo, mas ganha mais um salário mínimo vendendo lingerie, essas revistas de coisa, faz um bico, trabalha fim de semana num lugar não registrado, mas o que você ganha, você consome. Você declarando o seu CPF, você está declarando que o seu poder aquisitivo aumentou. Então, eles não querem saber se é de extra e se não é registrado. Eles querem saber que se tem dinheiro, tem que arrancar. Você pode ver que a maior parte das pessoas de Nota Fiscal Paulista não está tendo retorno mais, que era só um golpe para descobrir como é que estava a situação financeira das pessoas. Então, não ande com Alibaba, porque senão, filho, o líder da gangue acaba te matando. Porque atrás de todo mentiroso está Satanás. Atrás de todo amante da mentira, esses militantes aí que é evangélico, militando por bandeira comunista, militando por lixo. Entendeu? Você é um aliado do diabo, que a Bíblia fala que não entra no céu. O mentiroso e o amante da mentira. Quem é o mentiroso? Qualquer ímpio que não tem um Senhor pode faltar com a verdade. Mas o amante da mentira é você que conhece a verdade e decidiu andar contra Deus na terra. O partido destrói família, pois eu sou com ele. O partido destrói a nação. Construiu em outros países, se tudo que perdoou lá fora, investiu lá fora, tivesse feito aqui dentro, tinha gerado emprego e não tinha terminado com quase 14 milhões de desempregados na época de impeachment. Mas eu estou com eles. Quer dizer, é uma pessoa que não tem nada para apresentar de palavra de vida do evangelho, porque já é cauterizado. Ou já é um beneficiado das mutretas. Toma cuidado. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aos 58 minutos e 40 dessa live, eu venho orar por todos os que estão me vendo e aonde essa live chegar. Senhor, Jesus é o teu sangue que purifica de todo pecado. Então é noite para político corrupto, é noite para militante corrupto, é noite para cristão cauterizado voltar à boa consciência e entender que as oportunidades é para manifestar autoridade, sabedoria e poder.
E não é para, Senhor, simplesmente dar território ao diabo, como muitos estão fazendo, Senhor amado, inclusive a igreja dando território para o diabo quando leva esses mentirosos no altar, pessoas que prometeram, e não é a primeira, Senhor amado, candidatura da maior parte dos que estão lá. Nós estamos num ponto que pessoas que são credenciadas, a ministra da tua igreja é a favor do assassinato. Olha, Deus, em nome de Jesus, aqui, Senhor amado, como o salmista estava dizendo no versículo 1 do Salmo 94, ó eterno Senhor, da vindicação, Deus vingador, manifesta-te. Senhor, não tem como ver, Senhor amado, justiça e o teu juízo contra as obras do diabo estando vendido. Liberta teu povo, Senhor. Pai amado, quando a família está sofrendo, oh meu Deus, quantas vezes eu fui em Câmara Municipal pedir ajuda. Teve sim, Senhor, homem de Deus lá que ajudou, mas ímpios, amigos, viraram a costa, não sabia o que fazer. Pai, então a política dá-se a ideia que serão nossos representantes, mas é mentira. Chega lá leis contra a família, leis contra a nação, lei contra o cristianismo, lei contra a igreja. Senhor, não podem continuar usando a autoridade de crentes, dos remanescentes, porque os evangélicos, Senhor, os crentes das suas necessidades vão continuar vendidos, porque coloca o seu ego acima da tua promessa, mas os fiéis coloquem a reverência, o temor, a obediência, Senhor amado, e sobretudo a autoridade de descartar o que não serve, para que o teu nome seja glorificado. Pai, como o Senhor tem feito com muitos, que parecia insubstituível, tem quebrado o ego deles e arrancado até de eleição. Continue agindo nessa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Eu tenho filha pequena. Muitos têm filhos pequenos. Coloca juízo nesses que agora estão militando por bandeira sem pensar nessas crianças. Pai, em nome de Jesus. Uma pessoa pactuada com Satanás, Pai. Se o Senhor não agir, ou melhor, se ela não abrir o coração, o Senhor não pode agir por ela. E se ela não está nem aí com ela, Senhor, ela não estará nem aí com ninguém. Pai, abre os olhos do entendimento do teu povo. Pai, é um momento de batalha espiritual. E batalha espiritual tem que ser feito por homens e mulheres cônscio, porque o resto, na hora do desespero, liga para 500 vasos querendo oração, não sabe o que faz. E quem anda contra a tua palavra não sabe o que fazer a hora que o maligno se manifesta. Pai, em nome de Jesus, Pai, no movimento, por exemplo, MST lá no meio, Senhor, é proibido por ser comunista, por serem, Senhor, de esquerda, até se cultuar lá no meio, mas formam crianças para a militância. Então não permita que homens desse nível, Senhor, adiante, Senhor, ao governo. Jesus, ainda tem pessoas que dão glória ao teu nome. Eu sei que ainda que fosse o Senhor ainda entra na cova dos leões, o Senhor ainda entra na fornalha, o Senhor ainda é como foi com João, na ilha de Pátimo, preso político, preso religioso no meio de presos políticos, Senhor. Mas ali, Senhor amado, quando as portas da terra se fechou, o Senhor abriu a do céu. Abre por nossa causa, Senhor, o justo vai viver da fé. Se depender de nós, nossa nação e o estado de São Paulo não será entregue na mão dos mesmos disfarçados. Mas se por acaso, Senhor, ocorrer, não seja por causa dos remanescentes. Assim os remanescentes poderão clamar por justiça e o Senhor abrir porta onde não tem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, irmã. Essa semana nós vamos voltar a falar de cura na alma. Essa semana nós vamos tratar de questões de família em outra dimensão. Mas, senhores, estamos nos dias de eleição. Não podemos continuar assim como estávamos.